Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos por nós estarmos aqui em tua casa mais uma vez, pela tua bondade e permissão, meu Deus. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa nos abençoar, abrir nosso entendimento, para que tudo que for falado aqui seja primeiramente para a glória do seu santo e bendito nome. Que o Senhor possa abrir nossa mente, nossos olhos, tirar todas as escamas, Pai, para que nós possamos compreender, meu Deus, a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que se encontram, aqueles que não podem estar conosco e aqueles que vão assistir essa aula, Pai, que eles sejam alcançados pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje vamos adentrar nos livros poéticos, tá? Mas antes de nós adentrarmos nesse livro, primeiro falar para você da importância e da diferença que tem o poema hebraico. Porque o poema hebraico é diferente do poema ocidental. Aqui nós temos muito ajuntado ao poema a questão da rima. Você lembra aquela musiquinha? Batatinha quando nasce, espalha ramas pelo chão. Leva mamãe no bolso e papai no coração, né? Então, sempre rimando, né? Já o poema hebraico não tem essa preocupação de rima. A preocupação do poema hebraico é que a primeira estrofe, ela, dependendo do tipo de poema, ela vai concordar, ela vai ser paralela, ela vai ser sinônica, ela vai ser climática ao verso subsequente. Então, ela não tem essa preocupação como tem aqui no Ocidente de rimar, a primeira coisa. Então, os livros poéticos, que são 5 na verdade, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cantares ou Cântico dos Cantos, ele forma esse conjunto de livros poéticos, né? E como vai abrir a ala desses livros poéticos é o livro de Iov, em hebraico, né? Que é o livro de Jó, né? Já leu o livro de Jó? Já. Todo? Eu acho que eu já li todo. Não tenho certeza, mas eu gostava muito desse livro. Você vai ver que no livro de Jó, ele é um poema, mas um poema narrado. Por quê? Porque quem vai narrar os acontecimentos ali do livro de Jó não é o próprio Jó, né? Alguns, né, sugerem que o autor é desconhecido, né? Mas tem uma grande parte acadêmica que sugere que esse livro foi escrito por Moisés, quando ele estava fugindo de Faraó, né, quando ele mata um egípcio, soldado egípcio, e foge para o deserto de Midian, e lá permanece 40 anos. Nesse período que ele passa ali de 40 anos, ele vai casar com Zípora, ele vai conhecer Jétro, o sogro dele, vai começar a apacentar as ovelhas de Jétro. E nessa vida de pastor de ovelhas, Moisés ele vai andar muito para levar as ovelhas a beber águas frescas, a comer pasto verdejante. E nessas partidas, nessas viagens longínquas, ele encontra muitas pessoas, no caso aí era moradores de Ur, né? E ali ele tem conhecimento dessa história. Então ele, quando vai narrar, ele está narrando uma história épica, lírica, de um acontecimento que aconteceu aí, foi se transmitindo oralmente, né, essa história, e chegou-se ao conhecimento de Moisés. Alguns falam que o livro de Jó é um livro fictício, é história, não foi real.
mas uma grande maioria acredita, e assim, eu coloco a minha palavra aqui, realmente Jó existiu, foi um livro verídico, né, pelos fatos que aconteceu ali. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre o livro de Iov, né, Jó. E o significado do nome Iov é inimigo de Deus ou sofredor. É um nome bem sugestivo, né, para o nome. Porque a história vai narrar um homem que padeceu e, assim, ele é um livro que o próprio Tiago, Jacob, lá no Novo Testamento, vai fazer menção a ele, né, da importância que teve esse livro de Jó, esse personagem. Eu estava vendo na internet hoje, é que muita coisa mentira, eu fiquei com uma dúvida. Tiago, foram 3 que existiram? Sim, teve Tiago menor, Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão, né? Jesus. Então, o primeiro Tiago foi o apóstolo? Foi o Tiago menor. Tiago o quê? Menor. Tiago menor. Aí, Depois teve o Tiago ali, o irmão de João, que era filho de Zebedeu. Tiago, irmão de João, e Tiago, irmão de Jesus. E o Tiago. O irmão de Jesus é que escreveu a epístola. É. Então tá certo, ele fala que ele explicou assim, ele só falou Tiago menor, falou do menor, falou do Jesus, e o primeiro que não lembrava, ele falou apóstolo. É, o Para filho de mim, o Zebedeu. apóstolo era o mesmo do irmão de Jesus, para mim só existiam 2, então foram 3. Como a internet tem muita mentira, saber pesquisar ali, algumas coisas a fonte é verdadeira e outras coisas eles. Não, foi muito rápido, passou rápido, aí eu nem. Vamos lá, página 2, livro de Jó. O propósito do livro de Jó, ele vai demonstrar a soberania de Deus e o significado da verdadeira emuná, fé, tratar de questões de sofrimento e o sofrimento do justo, né? Então esse é o propósito. Em todos os 42 capítulos, você vai ver que a soberania de Deus, ela está em pauta. É interessante que, para nós, quando formos estudar o livro de Jó, nós temos que ter entendimento que o livro de Jó, ele acontece em 2 planos, sabia? O plano espiritual e o plano terrestre. Por isso que Jó, ele não tem consciência, não tem noção, porque tudo aquilo que está acontecendo na vida dele, está acontecendo. Porque foi algo que foi tratado no plano espiritual com quem? O próprio Eterno e Satanás. Vamos lá, eu convido você a ver sua Bíblia em Jó capítulo 1. Tem que dar muito zoom. Acho que eu pego. Jó capítulo 1. Versos 1. Jó não tenho certeza, mas Eclesiastes, eu tenho certeza que eu já li tudo. Mas acho que Jó também. Jó 1:1.
Lê para nós. Jó 1:1. A virtude e a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, o livro já começa assim, falando a respeito desse homem chamado Jó, e o escritor vai dar algumas qualidades de Jó. Que qualidade é essas? Reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Pronto. Então, ele dá esse testemunho de Jó. Agora vai lá em Jó, capítulo 2, versos 13. 2:13. E se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. 2:13? 2:13. Então vê 1:13 aí. 1:13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Tá. Então, a história começa no capítulo 1, versículo 1 e vai até aí, capítulo 2, versículo 13, vai narrar todo o acontecimento. Que um belo dia, os filhos de Deus vão até a presença do Senhor. Quem é esse filho de Deus? Capítulo 1, versos 2. São os filhos de Deus? É chamado de Ben Elohim. Ben Elohim. Não, são os anjos? Os anjos. Que anjo é esse? Que eles vão até Deus, tipo para uma conferência. Esses anjos, eles eram principados, ou seja, eles tinham governos em determinados países. Em tempo, eles tinham que ir até a presença de Deus, do Eterno, prestar esclarecimento de como andavam as coisas. Então, nesse dia que foi marcado para eles, os filhos de Deus, os anjos, se comparecerem à presença do Eterno para trazer esse relatório, quem vai junto? Satã. Mas interessante, porque os anjos, nem o próprio Deus expulsa Satanás. O que ele está fazendo lá? Porque ele também é um anjo? Não, mas aí, muitas pessoas dizem que Satanás foi expulso dos céus. Mas aí. Mas em nenhum momento fala que estão no céu. Se apresentar, o anjo está aqui? mas Deus não está em qualquer lugar? Não, eu falei para você. Aí você tem um risco de entrar no panteísmo. Deus é tudo, Deus está em todo lugar. Não. Eu falei que a história de Jó vai acontecer em dois planos: o espiritual e o terrestre. Nesse momento aí que os filhos de Elohim, Ben Elohim, se apresentam ao Eterno, é no plano espiritual. E lá no plano espiritual, quando esses anjos se apresentam ao Eterno, juntamente com eles se apresentam Satã. E aí, você continua a ler o livro, em nenhum momento os anjos vão expulsar Satanás, em nenhum momento o próprio Eterno vai expulsar Satanás. Por quê? Porque nesse momento, quem ia diante de Deus eram somente os anjos que tinham domínio e poder sobre uma nação. Mas por que Satanás se apresenta e não é repreendido, não é expulso, mas ele é recebido e o próprio Eterno vai começar a dialogar com o Satã? Por quê? Porque ele tem domínio. Não, tá, mas porque Satanás não é expulso e Satanás não é repreendido? Porque Satanás ele também era representante. Tá vendo? Quando Adão
ele peca, ele dá esse domínio a quem? Porque o homem, o que Deus falou para o homem? Tenha domínio sobre os animais, né? E sobre a terra. Esse domínio era do homem. Mas desde o momento que o homem peca, esse domínio é usurpado. Por quem? Por Satã. Então ele passa, por isso que Jesus fala, o príncipe deste mundo está aqui e eu não tenho nada com ele. Ou seja, ele é um príncipe, é um principado, tem domínio do mundo. É por isso que ele se apresenta diante do Eterno e nenhum anjo ou o próprio Deus expulsa, porque ele tinha isso como reivindicar, eu sou, porque o homem me deu. E aí começa a narrativa, a história, porque Satã, ele se acha no direito de estar diante de Deus e lá vai apresentar o argumento dele. Aí o próprio Deus pergunta, tu viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus que se desvia do mal? Porque a própria conversa parte do próprio Eterno, não de Satã. É o próprio Eterno que começa a conversar com Satanás. Tu viste meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus que se desvia de mal? Por que ele faz isso? Porque era como se ele... Porque ele vê a ousadia de Satanás ali, está diante dele, junto com os anjos. Então, quando Satã vai começar a argumentar com isso, todos os anjos estão vendo. E aí, Deus fala assim, viste meu servo Jó? Aí ele vai começar a falar, também, quem dera, até eu. Tu cobre ciúme de bens, tu cobre ciúme de riqueza, tu cobre ciúme de fartura, ou seja, por que te adora? Por que te serve? Porque é uma moeda de troca. Tu abençoa e ele te adora. Aí, para Deus mostrar aqueles anjos que estavam me vendo que não é isso que o homem que adora a Deus verdadeiramente não serve a Deus por interesse, vai começar. Tá bom. Vai, toca em tudo que ele tem. Toca em tudo. Só não toca dele. Aí vai começar a história. Então isso é tramado no campo espiritual e vai começar a ser realizado e pôr em prática no campo terrestre. Por isso que Jó, de um dia para o outro, ele, do homem mais rico, passa a ser o homem mais pobre. Do homem que tinha muitos filhos, passa a ter nenhum filho. Do homem que tinha muita saúde e estima diante do céu, passa a não ter nada. Só doença. Então, isso tudo acontece com um homem, né, de um dia para o outro, e Satanás começa a fazer aquilo sobre Jó, e agora ele vai blasfemando. E aí, todo mundo conhece, que é aquela frase de Jó: no ouvido do ventre da minha mãe não voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Em nenhum momento Jó blasfemou com seus lábios contra a terra. Eu gosto muito da história de Jó, porque tem essa parte aqui que fala, no momento ele blasfemou. Mas eu lembro, está até marcado, minha Bíblia está até marcada aqui, Jó 3, que ele fala, Jó amaldiçoou seu nascimento e lamenta a sua miséria. Tem muita gente que fala assim, mas como que ele não blasfemou se ele falou essas palavras? Eu entendo que ele não blasfemou, porque ele era um ser humano. E aqui na história de Jó, para mim, o Senhor quer narrar que ele era um ser humano. Diferente a gente vê os profetas falam com Deus, e Deus fala, Jó é um humano normal. Ele não era um apóstolo, ele não era uma pessoa que falava face a face com Deus. Então eu acho que Jó está mais aqui, a história dele está mais aqui
para nos mostrar que ele é um homem comum. E a passagem que mais me chama a atenção de Jó, eu marquei algumas aqui, foi a 3, a que ele fala aqui, 25. Versículo 25 fala assim: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Porque essa passagem fala muito comigo, fala muito comigo sobre nossos temores, que além da gente não precisar falar, mas o inimigo ele está ao nosso redor, então ele nos observa. Então às vezes o que a gente teme, às vezes o Senhor permite que aconteça, porque ele quer mostrar para o inimigo que não é porque a gente teme que a gente vai deixar aquilo sobrepor, né? Essa passagem ela fala muito comigo, por isso que eu gosto do livro de Jó. E o meu irmão uma vez pregando na igreja, ele pregou em Jó e ele falou isso, que Jó chegou a narrar. Aí na hora eu não tinha muito conhecimento, eu comecei a ler Jó para saber onde era, eu fiquei com vergonha de perguntar para meu irmão onde era. Então eu fiquei lendo Jó até chegar e achar, porque ele falou Jó, ele sobreveio porque no fundo, na essência dele, ele tinha esse temor. Eu não sei se era o temor do todo ou de perder os filhos. Bom, a questão do livro de Jó, nós temos que saber que é a soberania de Deus que está falando todo o tempo no livro, tá? E aí vai ser tipo, eu vou usar para você uma ilustração muito bruxa, mas é uma queda de braço entre Deus e Satã. Deus quer mostrar para Satã que a humanidade, nem toda a humanidade serve a Deus com interesse. Alguns servem a Deus porque realmente gostam de Deus e temem a Deus. É o caso de Jó. Então, quando Deus permite dar carta branca para Satã atuar sobre a vida de Jó, sobre a família de Jó, sobre os bens de Jó, é tipo, Satanás é um pitbull na corrente de Deus. Olha, você vai até onde eu permito. Ele fala, vai, toca tudo que ele tem, mas não toca na sua vida. Então, Deus dá um limite. Então, aquele limite que Jó ele está passando, Deus sabe, pela sua onisciência e sua presciência, ele sabe até quanto você aguenta de pressão. Então ele sabia, na sua presciência e consciência, que Jó, naquela pressão que Satã ia fazer sobre ele, sobre os bens, sobre a família, ele ia suportar. Então tem que ele falou, não vim, não voltarei, bendito seja o nome do Senhor. E aí ele fala que em nenhum momento Jó blasfemou com o seu lábio, Senhor. Então, e quando ele fala isso, Satã sai, ele vai, depois vai voltar de novo. Ele se apresenta diante de Deus e Deus fala, viste meu servo Jó? Ou seja, eu não falei para você, Satanás, que ele é homem íntegro, reto, que desvia do mal? E aí, Satanás falou, bem, mais uma coisa eu vou falar. Pede por pede. Se eu tocar nele, na saúde dele, ele vai blasfemar na sua face. Aí Deus permite, vai, toca nele, mas poupa-lhe a vida. Aí começa a minha chaga de Jó. Você imagine só, um homem que era próspero, rico, o homem mais rico do Oriente, um homem que tinha cabeças de boi, jumenta, camelo, ele era um homem muito, muito rico, tinha muitos servos, era um homem muito respeitado ali na sua cidade, e de uma hora para outra ele perde tudo, perde saúde, perde tudo, ainda ouve da própria boca da mulher falando, nega esse teu Deus e morre, né? Ou seja, ele tinha tudo para ali jogar a toalha. Mas ele vai e olha para a mulher e fala assim, como uma louca tu fala, porque nós temos recebido esse tempo todo bem de Deus, nós não receberíamos o mal?
Então, você vê que a confiança e a fidelidade de Jó não estavam naquilo que ele tinha, o que ele possuía, no estado, no dinheiro, na riqueza, na família. Ele tinha a sua confiança num Deus que ele nem mesmo falava com ele. Porque ele vai dizer, antigamente eu só ouvia falar do Senhor, mas agora meus olhos te veem. Então você vê o nível desse homem de confiança no Deus. E é isso que nós temos que aprender. Que Jó, mesmo não vendo Deus, como diz, panim, panim, face a face, como Moisés via, mas ele ouvia, ele cria. Então, a história toda vai mostrar para Satanás, ele é um homem íntegro. Ele é diferente de outras pessoas que me adoram porque tem coisas, tem bens, porque eu abençoo. Mas ele, independente de que eu abençoe ele não, ele é fiel a mim. Mesmo não entendendo o que estava acontecendo no plano espiritual, Jó permaneceu fiel. Tanto é que Deus só vai falar com Jó a partir do capítulo 38. É que Deus vai chamar Jó, falar, Jó, agora cinge teu lombo, né? E que eu falarei contigo. Ou seja, Deus se revela a Jó. É o capítulo 38. Mas olha quanta coisa aconteceu. Os amigos deles que vieram de longe. Então você vê que Jó ele era um homem ímpar, diferente dos homens da sua geração. E aí tem uma concordância que o cronológico diz que o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó, né? Ele chega a ser mesmo mais antigo que o livro de Bereshit, Gênesis. Todos dizem que Jó era contemporâneo de Abraão. Quem escreveu o Gênesis foi Moisés, né? Moisés. Então, uma coisa assim que fica uma dúvida. Moisés, quando escreveu esses livros, ele já era com Moisés, o Senhor tinha falado com ele ou foi antes? Ele já tinha ido para o deserto, já tinha tido aquela revelação na sarça ardente. E a partir desse momento ele começa a escrever os livros. Tá? Durante a peregrinação do deserto, até a terra de prometida, Deus vai falando com ele e vai escrevendo. Tá? Quando ele vai escrever, para pegar as tábuas da lei, a vida de Moisés foram 3 ciclos, né? 3 ciclos, 40, 40 e 40. Né? 40 no Egito, 40 no deserto de Midian e 40 partindo para a terra prometida. Então vamos lá. Autor desconhecido, possivelmente Jó, alguns sugerem Moisés, Salomão ou Eliú. Data. A data é desconhecida. Registra fatos que ocorreram provavelmente durante o tempo dos patriarcas, aproximadamente de 2000 a 1800 a.C. Né? Por isso que eu digo que muitos falam que ele era contemporâneo de Abraão. Texto-chave está em Jó, capítulo 2, versículo 3. E disse Adonai a Satã, disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para consumir sem causa. Ou seja, depois da primeira vez que Deus permite Satanás tocar nele, Deus vai que fala no capítulo 2, versículo 3, tu me incitaste contra ele, ou seja, tu me fez te permitir que eu tocasse nele. Tá? Vê que o próprio Deus dá testemunho de Jó. Jó tem 42 capítulos e esses 42 capítulos eles podem ser divididos em 5 partes. Aí tem aqui, primeira parte, Jó é testado.
que vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Parte 2 fala dos 3 amigos que respondem a Jó, do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 31, 40. Você vai ver aí, nesses capítulos, os diálogos, a narrativa dos amigos de Jó, que vai falar sobre Eliú, Bildad e Zofar. Mas acho que é Eliú que mais incita, né? Ele vai falar, cada um vai dar o seu ponto de vista. Primeira série de discussão, segunda série de discussões e terceira série de discussões. A parte 3 fala sobre um jovem que responde a Jó, que vai o capítulo 2, verso 1 ao capítulo 37, verso 24. O capítulo 4 vai falar sobre Deus responde Jó. Aqui no capítulo 38 é que Deus vai falar. Até o capítulo 37, Deus não fala nada. E tudo está acontecendo. Ou seja, como é que você pode pensar? Ele diz, eu sou um homem íntegro, eu sou um homem reto, eu faço bem às pessoas, eu sou um homem temente. Meus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, eles fazem banquete, um de cada vez na casa de cada filho, e quando eles terminam o banquete, eu ofereço holocausto a Deus, ao Eterno, porque penso comigo, caso meus filhos tenham blasfemado contra Deus, que Deus possa perdoar. Um homem temente mesmo. Então, ele não entendia aquilo tudo que estava acontecendo sobre ele. Então Deus responde a Jó a partir do versículo capítulo 38. E o quinto parte é Jó restaurado, que vai do capítulo 42, verso 1 até o verso 17. Os megatemas, os sofrimentos, os ataques de Satanás, a bondade de Deus, orgulho e confiança. O livro, que recebe o título Jó, do nome de um protagonista que pode ser considerado com toda a justiça um dos mais belos poemas da literatura mundial. Tema apaixonante, um drama a um só tempo profundamente humano e divinamente sublime. É desenvolvido com tal riqueza e riqueza de coloridos, de vigor, de afeto, de tantos artifícios de forma imaginável. Jó é o primeiro dos livros poéticos da Bíblia hebraica. Um homem de proceder irrepreensível, é algo de infortúnio de toda sorte, a ponto de não lhe restarem senão poucas carnes semi-corrompidas a cobrir-lhe o esqueleto. Vamos lá, Jó capítulo 2, verso 7. Pode ler. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Às vezes também os justos sofrem sem culpa nenhuma, e que no final Deus recompensa a virtude desconhecida pelos homens. A cada experiência com Deus temos a plena certeza de que tudo está no controle de Deus. Então, o livro vai nos falar por que o justo sofre. É interessante que no Oriente Antigo, essa ideia de sofrimento estava muito arraigada na mentalidade oriental. Eles tinham a ideia de que uma pessoa ela está sofrendo porque está em pecado. Isso você vai ver lá no Novo Testamento, quando os discípulos perguntam, mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele, para que nascesse assim cego?
Então eles tinham isso muito, muito centrado na vida deles. Eles estão sofrendo porque pecou. Porque era estado, né? Era cultural. Então, quanto maior o sofrimento, maior o pecado. E se tratando de Jó, um homem que era reto, justo, temente a Deus, de animal, ele era um exemplo a ser seguido, e de uma hora para outra começa a acontecer esse infortúnio sobre a vida dele. A ideia dos amigos dele era: Jó fez uma coisa muito séria, ele pecou muito sério. Então, nessa cultura que estava enraizada neles, em certa forma, os amigos estavam certos, porque tinha isso na mente impregnado. Está sofrendo porque ele pecou. Mas eles não tinham ali todo o conhecimento plano. Hoje nós temos aqui a Bíblia, o livro de Jó, que vai do capítulo 1 ao capítulo 42, e sabemos que aconteceu tudo isso porque era algo acontecendo no plano espiritual que refletia no plano espiritual, no terreno. Hoje nós sabemos, mas ele não sabia. Nem ele, o próprio Jó, que era o protagonista, nem os amigos. Então, eles tinham lá em mente, Jó pecou. Jó fez algo muito sério contra o Eterno e ele precisa se arrepender, pedir perdão, para que Deus possa restaurar tudo de novo. E Jó, sabendo da sua índole, sabendo do seu caráter, sabendo do seu temor, a consciência dele não permitia que ele se abaixasse às argumentações do amigo deles. Ele aceitasse: não, eu queria perdão, não. É tipo você pega uma pessoa inocente e prende. Ele vai ficar batendo: eu não fiz nada, eu tenho certeza que eu não fiz nada. Então é isso que Jó estava ali argumentando com os amigos: eu não pequei. Aí nós vamos entender que nem de tudo Jó era 100% puro. Jó tinha pecado ali, algum pecado que você consegue ver no livro? Sei que todos nós temos. Sim, mas aqui no Jó, quando você vê os 42 capítulos, você consegue ver algum pecado ali em Jó? Eu já li, não sei se eu lembro tudo, mas algumas partes de Jó, eu acho assim que não blasfemou, mas que no meu interior, eu acho que muitas das vezes ele por não entender, ele errou em algumas palavras que ele usou, mas eu gosto do livro de Jó porque eu vejo assim muitas situações de Jó. Então tem gente que critica, mas eu gosto, eu acho um livro muito contemporâneo até hoje. Tá, mas deve me perguntar: você consegue enxergar aqui algum pecado, algum erro em Jó? Em relação aos filhos? Não, em relação a ele. Dele. Não lembro, tem muito tempo. Então, o livro ele vai nos mostrar que existia algo. Está procurando uma parte que ele fala assim no capítulo 10: a minha alma tem tédio de minha vida. Aí ele fala: darei livre curso à minha queixa, falarei da amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes, faz-me saber por que contendes comigo. Quando ele usa essas palavras aqui, a minha alma tem tédio da minha vida, a vida não é um dom? Sim. E quando ele fala isso, ele não está meio que pecando também? Não. Ele está ali se falando com Deus, de toda a amargura, de toda a agulha que estava passando. Ele pede para si, por exemplo, vai falar assim: eu não queria ter nascido, eu não queria os peitos da mulher que me deu de matar ele. Então, quando a gente indaga nessas coisas a Deus, até sem falar, a
A gente não está pecando? A Você gente não está pode. questionando? Não, por quê? Porque você é um ser limitado. Você não entende, nós não temos a compreensão de algo que Deus está preparando para o futuro. Você não pode querer se igualar com um ser que vê o passado, o presente e o futuro de uma forma só. Você é um ser limitado, você vai falar daquilo que você consegue vislumbrar. Está entendendo? Então, mas Deus, por exemplo, porque Deus permite que nós, servos de Deus, soframos? Porque tudo tem um propósito. Deus é masoquista para fazer, vou fazer a Lucinha sofrer porque eu quero ver ela sofrer. Não. Deus tem propósito em tudo. Então, quando Ele passa, quando Ele deixa você passar por aquele processo, é porque Ele quer que você aprenda com esse processo. Como diz assim... Pô, mas a gente não aprendeu. Né? O obreiro, bem-aventurado é o obreiro que é aprovado pelo Senhor. O Senhor não tem prazer que ninguém seja reprovado, mas seja aprovado. Porque isso vai fazer você ter experiência com Deus. Vai você ter mais confiança em Deus. Davi falou assim: Senhor, foi bom eu ter passado por essa aprovação. Porque isso fez que eu tivesse mais confiança, mais experiência com o Senhor. Então, Deus permite que nós, servos de Deus, nós justos, sofremos. Por quê? Porque Ele quer que nós passemos pelo processo e aprendemos para que mais tarde nós possamos ser usados para a glória do Seu nome. Amém? Então, de que eu estou tendo, você não conseguir enxergar, não conseguir. Não está. Vamos lá. Um homem que procede irrepreensível é alvo de infortúnio de toda sorte, a ponto de não restar carne. E aí, alguns historiadores dizem que Jó ele ficou num estado tão horrível que era pele e ossos e cheio de chagas. E alguns dizem que ele ficou tipo leproso. Ele tinha que se coçar com um caco de telha, né? Ele ficava ali entre as cinzas, né, da fogueira. Por quê? Porque as cinzas amenizavam a dor, porque é mole, fofo, né? Amenizava a dor. Você olha para Jó, tanto é que os amigos, quando viram Jó, o que eles fizeram? Os amigos de Jó. Eles ficaram calados, chorando 7 dias, 7 noites, sem falar nada, só chorando, calado. O estado, alguns dizem que a 4 metros de distância se conseguia sentir o cheiro de podridão da carne de Jó. Então, um homem que tinha ali, usava roupas finas, tinha saúde, comia bom e melhor, estava ali num estado deplorável. Carne, você via ali as costelas ali, todinha, a espinha. Quando você via assim, meu Deus do céu. E aí, esse era o estado daquele homem. O livro não é um tratado exaustivo. Primeiro, resume-se em um drama poético e de muito valor literário, filosófico, científico, profético e espiritual. Os grandes teólogos do passado exaltaram-no, especialmente no que diz respeito ao relacionamento com o homem, com o seu Criador. Jó significa voltado para Deus, está incluído entre os justos e pacientes. Até hoje em dia se usa um jargão, né? Paciência de Jó. Né? O livro é de um autor desconhecido
A opinião sobre a data em que foi escrito varia muito, aproximadamente 800 a 1000 a.C. Quanto ao tempo em que Jó viveu, também existem muitas opiniões. A data aproximada é de 1527 a.C. Jó viveu 60 anos antes do sofrimento, ou seja, quando esse plano de Deus com Satã começa a entrar em ação, Jó tinha 60 anos. Então, Deus vai conceder a Jó uma longevidade de 140 anos. Então, Jó morre com aproximadamente 200 anos. Tá? Então, essa data, esses anos de idade, era onde que os patriarcas viviam, né? Abraão viveu 175, né? Jacó, Isaac. Então, por isso que para que ele é contemporâneo, contemporâneo de Abraão. Vamos lá. A sua longa vida o coloca na era patriarcal, pois ele era sacerdote da sua família. Lê aí para nós, Jó capítulo 1, verso 5. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificado, e se levantava de madrugada e oferecia o holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Então, por essa narrativa do texto de Jó sempre oferecer sacrifício a Deus, por caso houvesse os filhos de pecado, porque quem oferecia sacrifício? Sacerdote. Então, tudo diz que Jó, ele viveu antes de Moisés, né? Que a partir de Moisés ali é configurado o sacerdote, o tabernáculo e tudo mais. Por isso que Jó era um patriarca, um tipo de sacerdote, ele oferecia sacrifício pelos filhos. Depois que tirar do senhor animais sobre Jó do Val. Interessante que quando Satã começa a tocar nos bens de Jó, morre os filhos, né? Os 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e depois você vai ver que todos os animais eles são mortos, o gado, os camelos, os jumentos, né? E por que isso? Por que o gado? Porque era que Jó fazia o holocausto? Ele tira de Jó aquilo que fazia a ligação dele com o Eterno, sacrifício. Então ele toca em tudo, não deixa nenhum animal para que ele pudesse fazer, levantar um altar de sacrifício ao Senhor. Né? Então, Satanás ele tenta neutralizar tudo, só de qualquer jeito. O senhor tocava bateria, não tocava? Tocava. Memória agora. Tenta neutralizar Jó de qualquer maneira de ter contato com Deus, né? Tocando nos filhos, nos animais, né? O próprio gado era o único animal que podia ser sacrificado, né? Não podia sacrificar um camelo, um jumento, né? Mas o gado, então ele tira. É uma obra doutrinária, inspirada por Deus, fala de Deus, do homem, de Satã, do pecado, da justiça, da fé, da ciência, da disciplina e da própria natureza. O livro de Jó pode ser dividido em 4 partes: prólogo, diálogo, monólogo e epílogo. Vamos lá. Você sabe o que é um prólogo? Eu esqueci. Vamos lá. O que é prólogo e epílogo? Só sei que já o nome. Prólogo. No antigo teatro grego,
a primeira parte da tragédia em forma de diálogo entre o personagem ou o monólogo, na qual se fazia a exposição do tema da tragédia. Então, começa aí, quando o livro fala assim, o capítulo 1 até o capítulo 2, verso 3, entendeu? Como se fosse uma introdução, A introdução de uma tragédia. da tragédia, né? O diálogo é a fala em que a interação entre dois ou mais indivíduos coloque uma conversa. Então vai ter a conversa de quem? Do soberano com a Satanás. E também de Jó com os amigos ali, né? Na conversa. Epílogo remata de uma peça literária em que se faz uma recapitulação e os resumos da ação de fecho final. E o monólogo, cena da peça em que o ator, achando-se só, fala consigo mesmo ou se dirige ao público, expressando o seu pensamento, as lutas interiores do seu espírito. Então é quando o Jó começa a perguntar a Deus. Isso é literatura, isso é literatura. Vai perguntar, questionar a Deus, e chega um momento que Deus vai falar, se te tornou eu falarei contigo e tu me ouvirás. Deus começa a trazer a Jó, que ele era um sábio, coisas que ele fez no princípio do mundo. Quem foi que colocou os fundamentos do mundo? Ele começa a fazer perguntas retóricas a Jó, que Jó não consegue, mesmo sendo um sábio, não consegue responder. Aí Jó, agora me calarei e deixarei que o Senhor fale. Então, essa conversa parte de um monólogo para um diálogo com Deus. Lá. Prólogo, lá na página 4. Dividido em 4 partes. Primeira parte, prólogo. Jó era um homem sincero e temente a Deus, que é o capítulo 1, versículo 1. O patriarca, pai de 10 filhos, 7 moços e 3 moças, era o maior e mais rico homem daquela parte do Oriente, crente fiel e temente a Deus. Então dá uma introdução à narrativa do livro de Jó. Esse é o prólogo. Diálogo. O ataque de Satanás contra Jó, as reações de sua mulher, os 3 amigos de Jó, lamentações de Jó, o diálogo entre Elifaz e Jó, o debate entre Zofar e Jó. Esse é o diálogo. O monólogo, a onipotência divina, os últimos discursos de Jó. Os amigos de Jó ocupam 9 capítulos para exporem os seus pensamentos, que vai do capítulo 32 ao 40. Depois temos Deus chama a atenção de Jó para algumas coisas criadas. Vamos lá, abra sua Bíblia em Jó 40. A partir do versículo 15. Contempla agora, ó Belmonte, que eu fiz contigo, que come erva como boi. É para continuar lendo? Pode ler. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como seda, e os nervos das suas coxas estão entretecidos. Seus ossos são como tubos de bronze, e a sua ossada como de barro de ferro. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. O que fez ou proveu da sua espada. Repetindo aqui. Ele o fez com a obra-prima dos caminhos de Deus. O que fez ou proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam.
Deita-se debaixo das árvores sombrias, nos esconderijos dos canaviais da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra, os salgueiros do ribeiro os cercam. Eis que um rio transborda, ele não se apressa, confiando que o Jordão possa entrar na sua boca. Podê-lo-iam porventura caçar a vista dos seus olhos? Ou com laços defurar o nariz? Foi dentro. Acabou, já entrou 41. Foi verdade. Poderás pescar o anzol, o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda. Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas súplicas para contigo? Ou brandamente te falará? Fará ele concertos contigo? Ou tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou prenderás para teus meninos? Os teus companheiros farão dele um banquete? Ou repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou sua cabeça de arpeus, de pescadores. Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará, porventura nenhuma, a sua vista será derribada. Bom, então Deus começa a falar com Jó de criaturas que ele próprio criou, o Emote, o Leviatã, aí fala, em algumas versões está o crocodilo, né? E o hipopótamo, né? Aqui também o monte, eu não sei o que é. Algumas versões está hipopótamo, né? Então, tem umas versões que diz que o próprio diz que é dragão. Leviatã, que eu achava que era dragão. Algumas versões está dragão. E eu vi assim, tudo indica como é um dragão mesmo. Dependendo da versão, ali a narrativa descreve não sei qual é o livro que eu li, mas a descrição é de um dragão. É de um dragão. Então, são animais que o próprio Eterno criou, que Jó não tinha nem entendimento. Ele começa a explicar coisas para Jó, para ver se Jó responde, e Jó fica calado. Nessa sabedoria do Eterno, que era além do que Jó poderia compreender. E aqui tem o epílogo, que fala da restauração de Jó. Os amigos de Jó vêm ter com ele, o cuidado com a teologia dos 3 amigos de Jó. Jó constitui uma segunda família, viveu feliz, conheceu seus netos, viveu 140 anos e morreu farto de dias. Professor, essa segunda família é com a mesma esposa? Todo dia que é com a mesma, porque fala que ele separou. E aí, quando nas nossas versões está assim, que a mulher de Jó falou, nega o teu Deus e morre, né? E aí tem um comentário judaico que diz que não é essa a versão certa. Ali está no comentário dizendo, diz que ela falou para Jó, abençoa o Eterno e morre. Não amaldiçoa, mas abençoa o Eterno, né? Bará, Elohim, e morre. Tá? Ou seja, entrega a sua vida e morre logo. Morre logo. Tá? Jó deve servir de exemplo para todos nós. Tomemos o conselho de Tiago 5:11. Vamos lá. Professor, mas as pessoas devem falar isso por causa do contexto da resposta de Jó, né? Não, eu estou falando, é um comentário judaico. Na Bíblia judaica que eles têm,
nesse contexto todo, pode dizer que a mulher de Jó falou, abençoa Abraham, ao Eterno, e vá. Aí a gente pode dizer que no contexto da Bíblia dentro ali, pode dizer isso. Aqui na nossa, nós não tem como saber por que ela dizia isso. Eu estou falando que há versões que te levam para o fundo do poço e outras não, né? Eu estou lendo aqui, quando eu leio aqui, essa aqui é a ACF, né? Aqui na litagem ASF, porque tem palavras que aqui, ali está mais fácil a interpretação, então eu vou ler nos dois, ali no celular. Tem várias, você pode escolher a versão. Tiago 5,11 diz: ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Mas tem a prosperidade material de Jó, foi destruída para provar a correção ou incorreção das insinuações satânicas acerca da sinceridade e piedade de Jó. Você verificará no decurso deste livro que Jó, por meio do sofrimento, veio a conhecer melhor a Deus. Então, Deus no final de tudo deu o quê? Tudo em dobro para Jó, né? Jó teve mais 10 filhos, né? Jó teve 1000 cabeças de boi, 500 jumentas, deu tudo em dobro. Abençoou. E ainda mais, os amigos de Jó, eles tinham que pedir a Jó para que Jó orasse e intercedesse por eles ao Eterno para que Deus pudesse abençoar eles. Né? Porque aquilo que os amigos falaram de Jó não foi correto. Mas Jó tinha um pecado, que eu perguntei, em todo o livro de Jó, você vê algum erro em Jó? Né? Jó tinha um erro, Jó tinha um pecado. Era o pecado da auto-justificação. Ele não se achava digno de passar por tudo aquilo. Então ele se auto-justificava. E era um pecado que nem mesmo ele sabia. Mas eu sei que tem esse pecado também. Tá, então Deus permite que ele passe por todo esse processo para que lá no capítulo 17 eu gosto do livro de Jó. Jó começa a falar isso e mostrar para ele. Porque eu leio o livro de Jó e a gente sempre entende se o cara era bom, se o cara era temente. Eu sei que era um propósito de Deus, que Deus conhece ele. Mas assim, fica um porquê. Por que ele teve que passar por isso tudo? Jó foi estabelecido, teve os filhos dele, mas os filhos não são os mesmos. Ele sempre vai ter que ele perdeu os filhos dele. Mas aqui diz que ele teve outros. Outros. Então, mas restituiu. Quando o primeiro filho de Davi morre, aquele filho do pecado? O que ele fala? Não lembro. Quando ele sai, tem a notícia que o menino está doente, que atitude ele toma? Ele pede a Deus pela vida da criança. Mas só isso? Só? Não lembro mais. Ele jejuou, vestiu de pano de saco, ficou ali sem comer. Quando, depois de um tempo, que a Bíblia não fala o tempo, quando ele sabe da notícia dos cochichos que o servo falava que o menino morreu, o que ele fez? Ele se levantou, mas o quê? Lavou o rosto, passou óleo no cabelo e foi comer. Aí ninguém entendeu nada. Por que o rei Davi estava se humilhando, estava jejuando, enquanto o menino estava vindo? Agora o menino morreu, ele se cingiu no óleo e foi comer. Aí ele fala, porque eu não posso trazer ele de volta, mas eu posso estar com ele. Ou seja, os 10 filhos que Jó perdeu, ele não perdeu, porque ele recebeu tudo em dobro. Se é tudo em dobro, então era para ele receber 20 filhos vivos. Mas não, ele recebeu 10. Por quê? Porque com tanta
com aqueles 10 que morreram. Então não tem isso no céu, não existe isso no céu. Tá? No céu você vai conhecer sua mãe? Não. Vai. Sua mãe é crente? Minha mãe faleceu. Mas que faleceu crente ela? Minha mãe era. Assim, minha mãe era, mas minha mãe não tinha um certo conhecimento, não. Não, mas ela temente a Deus? Sim, frequentava. Bom. Meu pai não. Então, lá você vai conhecer sua mãe, sim. Você não vai ter sentimento, mas você vai conhecer ela. Nós vamos, eu vou conhecer minha esposa, mas não vou ter sentimento, porque é algo carnal. Da terra, né? Mas eu vou conhecer meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, mas não vou ter esse sentimento. Então, ele vai ter o espírito dele lá. Mas você não vai saber por que conhece, ela vai conhecer. Porque é uma mente mais superior. Amém? Aqui para você, minha folhinha aqui, que eu vou passar para vocês no grupo. O livro de Jó, apesar de tratar de um livro poético, conta-nos uma bela e cativante história da mágica. A pessoa toda essa dúvida. Eu entendi assim, quando você falou Jó, livro poético, porque para mim Jó é uma história. Não, ele é para mim um conto. É um poema, ele é um poema narrado. Para mim já é um conto. Não, é um poema. É um poema literário narrado. Um conto, ele é uma história fictícia, né? Não, isso é verídico. Não, Jó é verídico, mas um conto eu acho que é considerado uma história fictícia, por isso que não é conto, né? Então, ele é um poema narrado, né? Que conta a história da mágica e percebe-se que o seu propósito é tratar de forma dramática da soberania do Eterno e do problema do sofrimento. Todavia é importante entendermos exatamente o que é o problema do sofrimento para o autor. Observação: temos que atentar que nem sempre o escritor é o autor, tá? Aqui, quem está narrando é uma pessoa que ouviu. Então, ele vai dar. Porque havia um certo homem, não é ele que é ele que está narrando. Agora eu vi ali nas sugestões aqui, Salomão. Gente, que Salomão está muito na frente, né? Apesar de que tem a escrita é bem parecida com o Eclesiastes, a escrita de Jó, o jeito da escrita. Estilo, né? O estilo literário. Para muitas pessoas no mundo moderno, obcecadas pela necessidade de descobrir a origem das coisas e convictos de que somente por esse método consegue chegar à verdadeira compreensão das coisas, a pergunta que todo mortal faz é: por que os justos sofrem? Ou qual é a origem da causa do mal? Se Deus é tão bom e justo, por que Ele permite que o mal exista? Para essas e outras perguntas que seja, o livro de Jó não vai trazer uma resposta satisfatória, se for avaliado como resposta para o problema da origem ou razão do sofrimento. Algumas respostas parcialmente são dadas no livro de Jó, como os dos amigos dele, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, que através da cultura e do tempo deles associavam todo o infortúnio de Jó ao pecado contra o Eterno não confessado. Abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Três, 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Agora o capítulo 2, versículo 1.
Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o pecado nada do homem, tá bom? Agora, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 2. João 9, 9, 2. vou até marcar, não sei o que eu marquei. 9, 2. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, aquilo que eu falei no princípio, né? Se ele está sofrendo, se ele está passando esse perrengue todo, é porque ele pecou. Essa era a mentalidade de todo hebreu que tinha em relação ao sofrimento. Às vezes, o sofrimento vem como castigo pelo pecado. Às vezes, como uma advertência contra cometer pecado no futuro. E às vezes, como no caso do próprio Jó, existe sem razões como anterior, mas para um propósito, para justificar a reivindicação do próprio Eterno, do amor desinteressado do homem por seu Criador, ou seja, amar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele nos dá. O leitor não vai descobrir no livro de Jó a causa do sofrimento, e bem relacionado a esse ponto existe o aspecto de que o próprio Jó nunca se conscientizou da origem do seu sofrimento. Para ele, isso permanece mistério até o final do livro. O livro de Jó se manifesta claramente contra toda a teologia insossa da culpa e do castigo ao insistir que Jó estava sofrendo mesmo atestado pelo próprio Deus. Esse tipo de pensamento era muito difundido na Idade Média, onde a Igreja Católica disseminava a teologia do medo, e que hoje em dia é feita por muitas igrejas cristãs, entre aspas, que pregam: se você não for embora da igreja, você vai estar saindo debaixo da cobertura espiritual do pastor. Qual era que ele era? Jó era um justo, em hebraico chama sadik. É importante sabermos que o sofrimento nem sempre é uma questão de merecimento. Duas respostas diferentes, mas completamente sondadas pelo próprio livro de Jó, no retrato que faz das reações de Jó ao sofrimento. A primeira é expressa no prólogo, em prosa, dos primeiros capítulos. A reação de Jó ao desastre que lhe sobrevém é uma aceitação serena da vontade do Eterno, que é capaz de tirar da dor um louvor a Deus, tanto por aquilo que ele é, quanto por aquilo que ele tirou. Jó capítulo 1, verso 21, o que está escrito aí? E disse: vou sair do ventre da minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, isso aí quanto bem. E quanto mal vai, Jó 2:10. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Então, bem ou mal, tanto Jó sempre glorificou o Eterno. Assim de tudo, temos que entender que Jó não faz um desabafo vago da sua raiva e frustração. Seu argumento é dirigido a Deus, mesmo que Jó fale de uma maneira rude e injusta de Deus, os seus protestos estão na direção correta. Ele percebe que com o próprio Deus que tem que fazer isso. Então, ele está sofrendo, ele sabe que eu mereço bem ou mal, Deus é Deus. Eu não posso discutir
como Paulo fala em Coríntios, pode o vaso discutir com o olheiro, por que tu me criaste assim? Então, se vem mal ou se vem bem, é Deus, Ele me criou. Então, Ele faz essa aí. Vamos lá, continuando. Deus que tem de fazer isso. É justo porque Ele clama insistentemente como El Shaddai, aquele que no final é o Todo-Poderoso, que se revela para ele, que vai no capítulo 38 ao 41. As tensões de Jó são resolvidas por meio de encontro com o Eterno, e é justo porque Jó se dirige ao Criador no seu sofrimento. Nós vamos ver no livro de Jó a história sendo contada com estilo de poesia hebraica, como já foi falado na introdução. Os livros poéticos, a diferença da poesia ocidental para a poesia oriental é que na poesia hebraica vamos encontrar os poemas em forma de paralelismo de ideias. Também vamos encontrar muitas figuras, como figura de linguagem, alegoria, símiles e prosopopeia. O livro tem na sua narração o uso de prólogo, diálogo, epílogo e monólogo. E se faz necessário identificar quando são feito o uso dessas falas. E podemos já observar isso no capítulo 1, do versículo 6 ao 12, onde notaremos que a história vai caminhar em dois planos, o celestial e o terrestre. E é por isso que nem Jó, nem sua mulher, e muito menos seus amigos entendiam o que estava acontecendo com ele. O livro traz o nome do próprio personagem, Jó, que é Iov, que alguns sugerem significar sofredor, aquele que sobe por adorar, um nome bem apropriado para o livro, tanto na tradição judaica como na tradição cristã. Jó compõe o primeiro dos 5 livros poéticos. O seu livro está estruturado em 5 partes. Jó é tentado, os 6 amigos de Jó respondem a ele através do discurso, um jovem responde a Jó, o Eterno responde a Jó e Jó é restaurado. O livro de Jó possui 42 capítulos. Seu propósito é demonstrar a soberania do Eterno e o significado da verdadeira fé, ou seja, emuná. Alguns estudiosos sugerem que o livro de Jó tenha sido escrito entre os séculos 4 a 7 a.C. Também sugerem que seus escritores tenham sido ou Moisés, Salomão, Eliú ou até mesmo o próprio Jó. O que o personagem principal do livro tenha sido contemporâneo de Abraão. Ele tenha tido como o livro mais antigo da Bíblia, até mesmo em comparação ao livro de Bereshit, de Gênesis. Jó não era um hebreu, sabia disso? Ele não era hebreu, pois conforme o capítulo 1, versículo 1, diz que ele morava na terra de Uz. Uz, né? Uz. Hã? Ele era o quê? Ele morava na terra de Uz. Há 2 sugestões para essa localização. A primeira ficava na terra da Arábia, perto da Petra, hoje uma região da Arábia Saudita. E a segunda é a mais provável, de Bazã, hoje conhecido como Síria. Porém, adorava ao único e verdadeiro Criador. Jó é conhecido por sua paciência, que nunca ouviu, dá-me paciência. Quem nunca ouviu, dá-me paciência de Jó? Mas se esquece de ler o capítulo Romanos 5:3, que diz: não somente isso, mas também nos gloriemos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, tome cuidado com o que você pede a Deus, tá? Se você pede paciência, vai ter tribulação. Não, vai ter até minha irmã falando muito sobre isso, né? Se eu não tivesse paciência para pedir a paciência, eu vou ter que ter paciência para curar. Então ela fala que ela pede outra coisa. Ela falou lá. Porém, não foi essa virtude que chamou a atenção de Jó para o Eterno, e sim a integridade, a retidão, o temor e o seu desvio do mal. Jó era não era um homem perfeito, isento de pecado, mas que tentava
de todas as formas se desviar do mal e agradar ao seu Criador. Abra sua Bíblia em Jó 14, versículos 16 e 17. Mas agora conta os meus passos, não está tu vigilando sobre o meu pecado. A minha transgressão está selada no saco, e amontoas as minhas iniquidades. Amontoas as minhas iniquidades. Então, as minhas transgressões, ele faz o quê? Está selada no saco. Então, ele tinha algo, ele não era 100% perfeito, ele tinha um erro, tinha um pecado, que era de auto se justificar. Mas eu não tinha observado isso não, mas eu vi no princípio quando fala assim, temente desviando-se do mal. Quando a gente se desvia do mal, só quer dizer que a gente sempre consegue. Então, no meu entendimento, eu sabia que ninguém é perfeito, mas a qualidade dele era desviar. Mas eu nunca tinha prestado atenção nessa fala. O Eterno usou as aflições para experimentar o caráter de Jó e como meio de revelar-lhe um pecado do qual até então não se tinha dado conta, de autojustiça, tá? Ele não tinha se dado conta que esse pecado ele tinha inato em Jó, mas que ele não tinha consciência, de autojustiça. Amém? Então assim nós concluímos o livro de Jó. Nós vamos falar desses 5 livros, né? Já demos um, faltam mais 4. Temos um mês para falar desses 5 livros, então vai ser rapidinho, só tipo uma síntese dos livros, porque depois dos livros poéticos vai entrar os livros proféticos, são 17. Então tenho 4 meses para dar esses livros poéticos e livros proféticos. Então eu escolhi dar um mês só dos livros poéticos, então uma síntese. E 3 meses ficar com livros proféticos, né? Que é mais robusto, né? Vai demandar mais tempo, tá bom? Professor, eu tenho uma dúvida que me tirava sobre esse